coloque de pé, em nome de Jesus. Momento de ouvir a palavra do Senhor. Nós adoramos o Senhor com nossas ofertas, com nossos louvores. Agora é o momento de nós ouvir a voz de Deus. Amém? Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai. Pai, queremos agradecer pela sua oportunidade, Senhor, por esse momento, o qual o Senhor nos concedeu de estar aqui, meu Pai. Já te adoramos com nossas ofertas, com nossos louvores, Senhor. Agora é o momento, ó Pai, de nós ouvirmos, Senhor, a tua voz. Ouvimos, Senhor, a tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, através da vida do teu filho, Pai. Toma ele em tuas mãos, Senhor. Coloque palavra que pessoas precisam ser ouvidas, Senhor. Eu te peço aqui nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Cumprimento a amada igreja na Santa Paz do Senhor. Amém. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, esse dia, por estarmos aqui na presença do Senhor, para cultuar o Senhor, porque é para isso que nós vimos. Livro de Romanos, capítulo 3, versículo de número 23. Todos encontraram? Amém. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Podemos assentar, no nome de Jesus. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, ao meu pastor que concedeu a oportunidade de trazer a palavra nessa noite. E nós estamos diante de uma realidade que ocorreu desde o início, no passado, lá no Éden, com Adão e Eva. Ocorreu uma desobediência, ocorreu um pecado, porque o ser humano, já desde o início, desobedeceu as palavras de Deus. Isso gerou uma consequência, gerou um pecado, e passou para todos os homens, como diz a palavra de Deus. Mas Deus, ele providenciou um escape, uma saída para o ser humano, para alcançar novamente a restituição, aleluias, de Deus e o homem, dessa comunhão que o homem tinha perdido. Deus, ele providenciou o seu Filho, ele prova o seu amor, diz a palavra, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E hoje nós estamos vivendo o tempo da dispensação da graça de Deus, o tempo pelo qual Deus, ele instituiu um tempo para o ser humano buscar da sua presença para alcançar essa salvação. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. E diante dessa oportunidade e também responsabilidade, meus irmãos, porque é responsabilidade de estarmos aqui, sim, porque nós estamos prestando culto a Deus. Porque Deus, ele pagou um preço, foi preço de sangue. O que dará o homem em favor pelo preço da sua salvação? O que ele pagará pela sua alma? O preço já foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. E isso existe um preço. Profetas mesmo no passado como no presente têm anunciado, porque o Espírito Santo de Deus, pelo qual o Senhor Jesus enviou após a sua ascensão, o Espírito Santo de Deus está presente, e ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça, e veio para convencer o homem do juízo vindouro. Aleluias!
No passado era anunciado um juízo para a nação pecadora. E hoje também é anunciado um juízo. O juízo há de vir sobre toda essa terra. E Jesus, ele sempre exortou o seu povo para permanecer nos seus caminhos. Porque o Senhor, ele não nos destinou para a ira, mas para que nós venhamos alcançar a salvação por intermédio de Jesus Cristo. Aleluias! Por intermédio de Jesus Cristo. Não é por intermédio de nenhum outro nessa terra. Louvado seja Deus. Porque há um só caminho e um só Senhor, do qual nós estamos aqui servindo, adorando, exaltando. Aleluias! O seu santo nome. Aleluias! Senhor Jesus Cristo. E Ele, segundo a palavra de Deus, Ele preparará um dia, meus irmãos, para julgar todos os homens nessa terra. Aleluias! Quer seja ele grande, pequeno, rico, pobre, todos iremos comparecer a um tribunal diante do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Terá 5 grupos nesse tribunal, meus irmãos. Vai ter o juiz que estará assentado julgando as nações, o nosso Senhor. Estará também presente os juízes auxiliares, aleluias, que segundo a palavra de Deus é toda a sua igreja. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 2, diz da seguinte maneira, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por nós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Estará também um outro grupo, meus irmãos, louvado seja Deus, os oficiais de justiça, que executam as ordens do Senhor, que são os seus anjos. Mateus capítulo 13, versículo 41. Mateus capítulo 13, versículo 41. Mandará ao Filho do Homem os seus anjos, eles escolherão o seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Louvado seja Deus. Estará presente também os anjos caídos. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Livro de 2 Pedro, capítulo 2 e versículo 4. E chegando vós, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E o quinto grupo, meus irmãos, que estarão presentes nesse dia, que Deus irá julgar todo homem, toda mulher, será os réus, homens pecadores. Louvado seja Deus. Haverá um dia para esse julgamento, e esse dia está descrito em Apocalipse, aleluias, livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, os grandes, os pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os seus mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo.
Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem são os que serão julgados nesse momento, meus irmãos? Porque aqui, realmente nós estamos na presença de Deus, porque a palavra de Deus diz: se Deus há de julgar primeiro os que são de sua casa, qual será o fim daqueles que não temem a Deus, diz a palavra do Senhor. Todos seremos julgados. Mas tem algo importante que eu quero ressaltar a cada um de vocês que estão nessa noite, que nós temos um advogado que advoga as nossas causas. Nós não estamos perdidos como o mundo, trilhando em caminhos, em passos tortuosos para o abismo, porque a Bíblia fala que existe um só caminho que leva para o céu e um só caminho que leva para a perdição. Muitos são os caminhos que levam para a perdição, né? Um é a porta, um é o caminho que leva para a salvação, e poucos são o que entrarão por ele. Mas espaçoso, largo, escancarado é aqueles que trilham o mundo para a condenação eterna. A palavra de Deus diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, temos um advogado para com o Pai. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos pecados, mas para todo o homem. Aleluias. Aleluia, Deus. O Senhor, Ele não tem prazer na morte do ímpio, diz a palavra de Deus, mas que ele se converta, se coloca na brecha, no caminho, na vontade de Deus. Louvado seja Deus. Quem são os que serão julgados naquele dia? Tem uma classe, meus irmãos, das pessoas que serão julgadas naquele grande dia pelo Senhor. Mas quanto aos tímidos, Apocalipse 21, verso 8, e aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Aqui fala de segunda morte. Existe uma segunda morte. Nós estamos vivos. A partir do momento que o homem ele entra em óbito, ele está provando a morte. A segunda morte é a pessoa que não nasceu de novo, meus irmãos. Serão lançados no lago de fogo. Essa será a segunda morte. Mas todos aqueles que não nasceram ainda em Cristo Jesus, eles estão mortos para Deus. Estão mortos. Quem são os tímidos? Os tímidos não retrata a timidez. Se você tem uma certa timidez, porque você não conhece uma pessoa, você está sendo tímido. Não, eu sou tímido, eu tenho vergonha de me expressar em público, eu não tenho uma oratória boa, eu falo com dificuldade. Não é esse tipo de timidez que Deus está tratando aqui. Os tímidos são os que se envergonham, segundo a palavra de Deus, é aqueles que se envergonham da palavra de Deus. Lucas capítulo 9, 26 e Marcos capítulo 8, 38. E todos aqueles que negam a Cristo também. Lucas capítulo 12, verso 8 e 9. Negam a Cristo de que forma? Nas atitudes, na palavra, no falso testemunho. Você é crente? Sou. O seu primo é crente? Meu primo é crente, mas eu nem sabia que ele é crente. Ele dá um mau testemunho, você não tem noção o testemunho que ele dá na minha rua. Fala dos incrédulos também. São os pagãos educados que não conseguem crer na mensagem do Evangelho. E tem grupos no meio cristão que não crê no poder, na palavra, na manifestação de Deus. Isso existe.
Tem muitos que não creem, meus irmãos, até no Espírito Santo, não creem. Não crê que Deus batiza com o Espírito Santo, que Deus enviou seu Filho, não crê nada disso. Tem muitos que creem até que o homem veio do macaco, meus irmãos. E eu falo isso com propriedade. Esses tempos atrás eu estava vendo um podcast, um tal de Bibotalk. Eu, a partir daquele momento, não escuto mais. Esse cara é pastor, é teólogo, dá palestra não sei na onde, ensina tudo enquanto. Daí começaram a falar sobre o formato da Terra, a Terra plana, até mesmo sobre a evolução, e eles eram concordantes com o heliocentrismo, que eram concordantes com a teoria do Big Bang. Eu falei assim, nossa, está por fora, tem que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia, tem que buscar a palavra de Deus. Vai estar também os homicidas. Nós sabemos, meus irmãos, que o homicida é todo aquele que tira a vida de uma pessoa. Mas não é somente o homicida, patricida ou matricida, que mata pai ou mãe, não. Ou que mata filho também não. Os homicidas também, meus irmãos, está descrito em 1 João capítulo 3, versículo 15. Eu quero que vocês abram as Bíblias nesse versículo. 1 João capítulo 3 e versículo 15. Outra classe de homicida. Porque qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Você está de contenda com algum irmão teu, com o teu pastor, com a tua esposa, com o teu pai, com a tua mãe? É tempo de se arrepender, pedir perdão, reconhecer. A palavra de Deus diz que é melhor nós nos humilharmos debaixo das fortes, potentes mãos de Deus, do que ser, aleluias, envergonhados naquele dia, diz a palavra de Deus. Outra classe, juntamente dos homicidas, aqueles que mantêm as águas, as mágoas, ódios, que não perdoa seus irmãos, também está descrito em Mateus capítulo 5, verso 22. A palavra de Deus diz que nós devemos se reconciliar com os nossos irmãos. Mateus capítulo 5, versículo 25. Caim foi ofertar com ódio de Abel. Deus não recebe. Quando você tiver algo contra o seu irmão, a palavra de Deus ensina que você primeiro você se conserte com o seu irmão, depois vem trazer oferta no altar de Deus. Os fornicadores, no original significa adúltero ou impuro. E nesse fornicação, eu coloquei aqui que tem o adultério físico e também o adultério espiritual. O adultério físico é a própria infidelidade conjugal, ou ser infiel até mesmo a Deus. Você é infiel a Deus, pode ser infiel de diversas formas no teu testemunho, pode ser infiel nos dízimos, nas ofertas, pode ser infiel, pode estar com dinheiro sobrando, mas não oferta na casa de Deus, porque acha que o dinheiro vai ser para o pastor. Não vai ser pastor não, meus irmãos, está ofertando para Deus, é para que pague a luz, para que pague a água, é para que pague o aluguel. Mas a igreja somos cada um de nós, já temos o Espírito Santo e não temos que estar na igreja. Isso aí não está na palavra de Deus não, meus irmãos. Jesus veio e ele estava no templo lá, pregando, junto, adorando com todos aqueles que professavam a fé em Deus. Porque até então ele não tinha levantado o segundo templo. Mas estamos aqui para cultuar a Deus, aleluias. Somos igreja do eterno, do santo Deus. Nós somos igreja. Cada um em particular. Eu não sei a forma como essa igreja está vivendo diante de Deus. Se você está sendo uma igreja de Pérgamo, Laodiceia, se você está sendo uma igreja de Esmirna, se você está sendo uma igreja de Filadélfia, cada um vive da forma como a palavra diz, meus irmãos. Aqui tem um manual para você seguir. Que tipo de igreja você está servindo? Nós somos igreja, mas nós estamos aqui no templo.
Não porque aqui é a igreja, Ele habita na igreja. Não, Deus está habitando em nós. Nós estamos prestando culto a Deus. A palavra de Deus que nós somos membros, cada um em particular do corpo, onde Jesus é o cabeça, aleluias. Glória a Deus. Se você ficar só na tua casa, meu irmão, eu quero saber quem você vai batizar. Quem você vai batizar? Só na tua casa, sentado na tua casa, você vai batizar quem? Porque a palavra de Deus fala que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais hão de seguir os que crerem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes causará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você vai curar quem? Sendo igreja do Deus vivo. Você vai curar quem? Sentado na cadeira, no sofá, na tua casa, no teu lar. Você vai curar quem, meus irmãos? Tantas pessoas necessitando que você impõe as mãos na cabeça dela lá, repreenda o demônio da vida dela. Muita gente que não consegue sair de certos pecados, meus irmãos, do homossexualismo, do lesbianismo, pecados também tipo de fornicação. A pessoa não consegue se libertar, meus irmãos, de filmes pornográficos, revista pornográfica. Isso aí é só pôr nas mãos mesmo e repreendendo o demônio na vida dessas pessoas. Louvado seja Deus. A palavra fala também de outros fornicadores. O ato de levantar altares pagãos também é um tipo de fornicação perante Deus. Está escrito em Ezequiel capítulo 16, verso 16. Aqueles também que tomam para si imagens de escultura, também além de ser um pecado de idolatria, também é um pecado de fornicação espiritual. Ezequiel capítulo 16, verso 17. A palavra do Senhor fala também em Tiago 4:4. Aleluias, louvado seja o Senhor. Aleluia, aleluia, glória. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que é ser amigo do mundo? É ser concordante com o sistema do mundo. Concordante, você concorda com o mundo e você acaba se tornando, participando com as coisas do mundo. Deus fala que nós devemos nos separar das coisas do mundo. Não é porque tem muitos vivendo de forma errônea que você tem que virar, não. Ficar errôneo, não. Tem muitos pastores na política, meus irmãos. Ah, mas Deus levantou para julgar a causa política da igreja lá no Congresso. Se fosse assim, Jesus, ele tinha sido um político na época que eles fizeram ele como rei. Não é para isso que nós viemos, meus irmãos. Nós somos ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Agora está cheio de pastor na política, se corrompendo, meus irmãos. Se corrompendo, recebendo propina, sendo concordante com leis profanas, aprovando coisas imorais, coisas indecentes, compactuando com as coisas dessa terra. Não foi para isso que Jesus levantou a igreja, não. 1 Coríntios capítulo 11, verso 31 e 32, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Louvado seja Deus. Outra classe, os feiticeiros. 1 Samuel capítulo 15, verso 23, um dos pecados de feitiçaria é o pecado de rebelião.
Rebelião é como pecado de feitiçaria. E também todas as práticas de ocultismo, espiritismo, satanismo, demonismo, necromancismo, religiões ocultas e até mesmo hipnose. Isso é tudo formas de feitiçaria, segundo a palavra de Deus. Outra classe, os idólatras. Quem são os idólatras? Os idólatras são aqueles que cultuam a Deus através de imagem de escultura. Esse é um tipo de idólatra, meus irmãos. Mas o que é a idolatria? Idolatria é um sentimento onde você troca Deus por alguma coisa da sua vida. O que você anda trocando na sua vida? O que você anda priorizando na sua vida? Nossa prioridade tem que ser Deus, meus irmãos. Tem que ser Deus. Uma das prioridades que eu chamo a atenção, tem muito crente que não tem costume de orar. Não tem mesmo costume de orar. E outros não têm costume de ler a Bíblia. Tem outros que são analfabetos mesmo de Bíblia, não conhecem nada. Tem crente que é crente igual católico, que fala que é católico. Maioria não vai nas missas, católica não. Professa que é e não é coisa nenhuma. Professa que é católico e não é católico. Professa que é crente e não é crente coisa nenhuma. Porque está vivendo no curso desse mundo. Não está vivendo a palavra de Deus. Não está servindo a Deus. Porque se estivesse servindo a Deus, estaria na presença de Deus. O que é isso? Está na presença de Deus e não está na presença de Deus. Você não vê cultuando a Deus. Você não vê servindo a Deus. E quando pega as atitudes, essas atitudes estão tudo contrária. Não está servindo a Deus coisa nenhuma. Isso é hipocrisia, meus irmãos. A palavra do Senhor fala em Mateus capítulo 6, verso 24, que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um, amar o outro, ou se dedicará a um, desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podemos servir a Deus e as riquezas. Não podemos servir a Deus e servir ao mundo também da mesma intensidade, não, meus irmãos. Nós não podemos ser meio termo igual a Laodiceia, porque ela era meia sola. Ela pé na igreja, pé no mundo, pé na igreja, pé no mundo. Não, eu sou crente mesmo, mas eu vou viver de qualquer maneira. Laodiceia é assim. Não podemos viver assim, para que nós não venhamos a viver no curso desse mundo, meus irmãos, porque você está cometendo uma idolatria espiritual, inconscientemente, para quem não conhece, mas está cometendo, e fica metendo o pau nos idólatras, daqueles que cultuam a imagem, mas está igual. Outra classe são os mentirosos, que é o pecado da língua. Tiago capítulo 3, verso 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama. O curso da natureza é inflamada pelo inferno. Mateus capítulo 12, verso 36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Mateus capítulo 12, verso 37. Porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Está nessa classe os caluniadores, os defamadores, os murmuradores, os injuriadores, os inventores de males. Estamos todos nessa classe. Outra classe, eu peço para que os irmãos abram as Bíblias, Apocalipse 22, 15, que são os cães. Ficarão de fora os cães. Ficarão de fora os cães. O que é esses cães que ficarão de fora?
É seu cachorro de estimação que você tem na tua casa? É o dog? É o inu que você tem na tua casa, que fica de fora? Ô meu pastor, meu cachorro vai ficar de fora, porque os cães aqui vai ficar de fora. Não é isso que a Bíblia quer dizer. Os cães são os apóstatas da fé, os maus obreiros, que já experimentaram do sangue da nova aliança e não permaneceram na palavra do nosso Deus. São aqueles que profanaram o sangue da aliança. Em Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, verso 26, a palavra diz, bem enfática, Hebreus 10, 26, porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver profanado o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e a outra vez o Senhor julgará o seu povo. O reino da coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O Senhor fala que dele é a recompensa. Dele é a recompensa do quê? Porque haverá um julgamento. Se você agiu corretamente, com integridade, honesto, vivendo conforme os frutos do Espírito, você vai ter uma recompensa muito grande, meus irmãos. Mas se você está vivendo de uma forma profana, de maneira desordenada, vivendo da forma que você quer, da maneira que você quer, não quer dar satisfação para ninguém, e vive da forma como você quer, a partir desse momento você está se depravando, está se pervertendo, você está se distanciando das coisas de Deus. Romanos capítulo 1, leia inteiro, vai falar sobre isso. A depravação moral de toda a sociedade, e vai dando, como fala, a relação de todas as pessoas. Louvado seja Deus. Eu disse no começo da mensagem, meus irmãos, que o Senhor Jesus, Ele é o nosso advogado. Nós estamos vivendo no tempo da dispensação da graça de Deus, o tempo que Deus abreviou para que todo ser humano viesse a se salvar, porque Deus, segundo a palavra dele, não faz acepção de maneira nenhuma, de nenhuma pessoa, meus irmãos. Ele não fez acepção nem com os anjos. Lúcifer, ele se rebelou contra Deus, ele almejou algo que não pertencia a ele. Os anjos eram para servir a Deus, louvar a Deus, prestar adoração a Deus, culto a Deus, servir somente a Deus. Nós também, meus irmãos, estamos aqui para prestar culto a Deus, adorar a Deus, ter somente um do qual nós devemos servir, adorar e glorificar. Nós temos um só Deus, mas Lúcifer, ele queria glória para ele, e quis estar acima das estrelas de Deus, acima das mais altas nuvens. Nós não sabemos a distância que é uma estrela. Sabemos que existe um domo, a cúpula terrestre acima dessa terra. Como pega em Gênesis lá, Deus fez separação de águas e águas, fez a expansão dos céus, e existe a cúpula, meus irmãos, a cúpula da terra.
onde todas as estrelas estão firmes nesse firmamento, mas não sabemos a altura que está esse firmamento. E acima desse firmamento, só Deus, meus irmãos. Lúcifer queria estar acima das estrelas de Deus, mas Deus enviou ele na mais profundeza, escuridão do abismo. É bem verdade que muitos anjos estão caídos e estão aguardando em cadeias para o dia do juízo. Mas tem outros que andam agindo, meus irmãos, como pega em Efésios, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, contra toda a hoste espirituais da maldade nas regiões celestes. Nas regiões celestes existe batalha sendo travada, meus irmãos. E quando soar a última trombeta, a trombeta do arrebatamento da igreja, a palavra do Senhor fala no livro de Apocalipse que o diabo será lançado nessa terra com seus demônios, aleluias, e terá perseguição ferrenha contra a igreja, diz a palavra do Senhor. Por isso, meus irmãos, é hora de estarmos na presença de Deus mais e mais, porque nós temos a promessa que o Senhor vai resgatar a sua igreja, aleluias, louvado seja Deus, porque é Ele que estará como juiz naquele dia, meus irmãos. Se nós estamos com Cristo, se nós morremos com Cristo, nós também com Ele viveremos. Nós temos a promessa, meus irmãos, que Ele foi preparar lugar para todos nós, aleluias, louvado seja Deus. Livro de João, capítulo 5, verso 22, a palavra do Senhor fala que também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Senhor Jesus julgará, aleluias, a todos, aleluias. João capítulo 5, verso 27. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é filho do homem. Por quê? Ele veio como homem, ele conhece as coisas do homem, além de ter a onisciência de Deus. Por isso ele é o filho do homem. Ele esteve entre os homens, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não teve por usurpação, mas por conta disso, após a sua ressurreição, diz a palavra de Deus que Deus o exaltou soberanamente, aleluias, e não existe nenhum nome acima deste nome, que é Jesus Cristo de Nazaré, aleluias, louvado seja Deus. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 1, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Atos capítulo 17, verso 31. Portanto, tem determinado um dia, em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Certa vez, eu estava tentando evangelizar meu pai no Brasil. Daí meu pai falou assim: mas ninguém voltou para falar se tem vida após a morte. Eu falei assim: não, tem sim, Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia, aleluias. Jesus Cristo ressuscitou, aleluias, glórias a Deus. E Ele está sentado à destra de Deus, aleluias. E Ele enviou o Espírito Santo, e do qual o Espírito Santo Ele nos selou, para que nós possamos alcançar a salvação, a vida eterna, aleluias. Louvado seja Deus. Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Porque Deus há de trazer juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Por isso você tem a oportunidade de reconciliar com sua esposa, com seu pai, com a tua mãe, com o teu filho. Você tem a oportunidade, aleluia, porque a trombeta ainda não soou, meus irmãos. Nós temos oportunidade. Ou você quer ser absolvido por Deus sem prestar conta
do teu reconciliamento com quem você tem ferido. Oração do Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O que tem devido às pessoas com relação à tua vida? Tem devido o quê? O que você tem devido? Você tem perdoado essas dívidas? Não está falando só de dívida de dinheiro não, meus irmãos. Às vezes a pessoa, ela quebrou também, faliu o negócio dela, não tem como pagar, mas você quer que ela pague, vai na justiça e ferra mesmo com a vida dela. E a justiça vai atrás dos parentes, vai atrás de tudo. Você tem tido misericórdia nesse sentido? Você tem tido misericórdia com algum ente da tua família, carecendo do teu perdão? Da mesma forma que nós julgamos, na mesma intensidade nós seremos julgados, diz a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 3: não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas, patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Aleluias. Nada escapa dos olhos de Deus. Meus irmãos, vamos nos levantar em nome de Jesus. Estou para entregar para o pastor. É bem verdade que nós temos um advogado, estamos na presença de Deus, que o Senhor enviou o teu Santo Espírito, mas para que nós venhamos a não ser pegos como as 5 virgens loucas, Deus ele dá para o seu povo as diretrizes. Muitos falam sobre realmente fábula das 5 virgens loucas, 5 virgens prudentes, e Deus fala o que é ser cheio do Espírito Santo. Só para encerrar, para que você permaneça cheio do Espírito Santo, louvado seja Deus. Efésios 5, 18: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Mas segundo Mateus capítulo 25, existia virgens que mesmo selado não subiram, porque não estava cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. E o que é ser cheio da presença de Deus? É gritar, é profetizar, é ser usado nos dons. A palavra na sequência diz a forma como que você tem que se encher da presença de Deus, falando entre vós com salmos. Por isso da importância de nós salmodiarmos a Deus. Nós, além de prestarmos culto a Deus, adoração a Deus, para Ele estarmos em comunhão com o Senhor, nós estamos contribuindo com nós mesmos, nós estamos nos enchendo do Espírito Santo de Deus, salmodiando a Deus, e Deus, Ele retribui conosco, nos enchendo do seu Espírito, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que traz um coração grato. A pessoa tem gratidão por tudo. Tudo que você tem na tua vida, você tem gratidão com Deus, aleluias. Amém. E essa gratidão a Deus é sinal de que o Espírito Santo de Deus está agindo na tua vida. Você está sendo cheio do Espírito Santo de Deus, aleluias. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Isso é forte, meus irmãos, sujeitar. E a palavra, quando fala sujeitar, fala de diversas formas. Sujeita a seu pastor, sujeita a teu marido, sujeita a tua esposa, sujeita a teus pais, a tua mãe. Sujeita-se, sujeitai-vos às autoridades constituídas por Deus. Sujeitai-vos, sujeitai-vos. Nós temos que ser obedientes. Porque aquilo que nós sabemos o que é certo e nós não fazemos, nós estamos cometendo iniquidade. Nós estamos cometendo uma transgressão da lei. Nós estamos fugindo do curso.
daquilo do qual Deus propôs para as nossas vidas. Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Quero agradecer a oportunidade. Peço perdão aos irmãos por ter estendido um pouco, mas eu creio que eu não vou embora sem ter falado tudo que Deus tinha colocado no meu coração. Durante 2 semanas eu tenho escrito, pesquisado para pregar algo para os irmãos, e é isso, né, meus irmãos? Nós estamos num tempo de preparação e nós temos que estar preparados. Nós não podemos ser pegos de surpresa, nós temos que estar preparados e conscientes daquilo que está por vir. Amém? Louvado seja Deus. Eu agradeço, pastor, a oportunidade, em nome de Jesus.